Não é, ousadia demais, irmãos. Ousadia demais. Quando a gente vê as falas dessas pessoas, como elas se posicionam, né? O Michel Temer chega e diz assim: nós não queremos nem Bolsonaro e nem Lula em 2026. E depois ele falou, né, de criar uma chapa forte, utilizando-se de Bolsonaro. Olha só, utilizando-se de Bolsonaro, mas ele disse que nós não precisamos de um líder, né, de um nome, nós precisamos de um enfrentamento para destruir a esquerda. E diante da fala do Michel Temer, eu volto a falar que eu acho muito difícil o governo atual, o PT, permanecer no governo 2026. Se chegarmos a esse acontecimento de o PT conseguir, ou a esquerda conseguir se manter mais 4 anos no poder, 4 anos no poder, aí eu acredito, irmãos, que nós caminhamos aí para uma ditadura, um totalitarismo. E aí chegamos na frase do Fórum Mundial Econômico: você não terá nada e você será feliz. Porque esse governo está trabalhando para que isso aconteça. Para que aquelas pessoas que trabalharam, conquistaram, não tenham nada. E ainda serão felizes, né? E ainda serão felizes. É triste, mas é uma realidade, né? Então você vê que Temer ainda influencia, e muito, tá? E muito na política brasileira. Eu acredito que é um dos caras mais temidos pelos políticos ainda, é Michel Temer. E eu tô com uma matéria aqui da Jovem Pan que diz assim: ó, Michel Temer diz que Jair Bolsonaro pode ser incluído em uma articulação para a eleição em 2026. MDBista conversou sobre a ideia de uma aliança com a eleição presidencial com governadores Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Roma Zema. Nesta última terça-feira, dia 13, o ex-presidente Michel Temer voltou a se destacar no cenário político ao discutir possibilidade de uma aliança entre governadores para a eleição presidencial de 2026. Em uma entrevista ao jornal o Globo, Temer sugeriu que uma coalizão entre governadores poderia ser uma estratégia viável para a disputa. Ele mencionou nomes de peso como o governador de São Paulo, olha lá, que é o Tarcísio, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Paraná, Ronaldo Caiado, Goiânia e Romeu Zema de Minas Gerais. Segundo Temer, após suas declarações, os governadores começaram a dialogar com ele, o que sugere que uma reunião para o planejamento pode ser convocada em breve para articular uma candidatura forte para 2026. Quando a gente diz que é o vampiro que manda, irmãos, as pessoas, eu já fui muito criticado por falar que Michel Temer manda na política. Agora veja bem, ele fala de uma articulação com o Tarcísio, com o Ratinho Júnior, com Eduardo Leite, com Zema, que é de Minas Gerais, com Caiado de Goiânia.
E eles, os próprios governadores, já estão em contato com ele, e ele vai chamá-los para uma reunião para criar uma coalizão de enfrentamento com o atual governo em 2026. E aí eu pergunto para vocês, ele tem poder, tem autoridade, sim ou não? Para os governadores ligarem para ele querendo essa reunião e querendo que ele lidere essa articulação para derrubar o atual governo. E aí você vê, né, que existe algo, né, muito forte por trás do senhor Michel Temer. Eu digo que o Michel Temer é um dos maiores mentores da nova ordem mundial no Brasil. Desde a década de 90, ele articula nos bastidores da política brasileira e trabalha para os senhores do mundo nos bastidores da política brasileira. E aí você vê que ele nunca quis ser presidente, ele entrou aqueles 2 anos para cumprir ordens. E uma das coisas que ele fez, que eu nunca esqueço e sempre cito para vocês, ele deu 60 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial e 3 ONGs por R$60 o hectare. É isso mesmo que você ouviu, ele deu 3 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial, ele, Sarney Filho, na última semana do seu governo, ele deu de graça. Ele vendeu a R$60 o hectare, dizendo que é para preservação. Ele deu para os senhores do mundo. Isso foi uma das coisas que ele fez para que a Amazônia não pertencesse mais ao Brasil. E agora, ele começa a articular nos bastidores aí, ele começa a articular nos bastidores o novo presidente do Brasil. Lembrando que quem colocou o senhor Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal foi Michel Temer. Então, você vê claramente que ele tem uma influência gigantesca nos bastidores da política brasileira, na política brasileira. É só vocês lembrar, todas as vezes que Brasília pegava fogo, que o Bolsonaro saía da linha, quem é que era chamado para colocar em ordem? Era Michel Temer. Teve um 7 de setembro que foi mandado o avião presidencial para buscar Michel Temer para resolver o problema dos 3 poderes em Brasília. Então isso é muito sério, né? Muito sério. Muito sério mesmo, irmãos. Então, ele já assumiu aí que vai criar uma coalizão para o enfrentamento da esquerda aí. Meus irmãos, eu quero falar o assunto da capa, né? Deus abençoe Mancleia pela sua ajuda. Irmãos, o nosso canal monetizou e você pode se tornar membro novamente do canal para nos ajudar no projeto Arrependa-se. E você pode também contribuir ao vivo.